Vamos lá então. Ó, aqui a gente vai explicar os exercícios de hidrostática. Tá? Esses exercícios são simples, então eu vou procurar fazer ó, do A11 ao A14, tudo num vídeo só. São exercícios de vasos comunicantes. O Heitor, presta atenção na aula. Ó, então o A11 é teórico, ó, você escolher a alternativa. Eu vou ler todas e eu gostaria que vocês tentassem escolher. Tá? Vou jogar para vocês. Foram feitas várias medidas de pressão atmosférica através da realização da experiência de Torricelli. O maior valor para a altura da coluna de mercúrio foi encontrado em que lugar? Então, as alternativas. Ó, eu já falei sobre a experiência de Torricelli, onde foi feito, mas vamos ver se o pessoal lembra. Foi realizado o maior valor no 7º andar de um prédio em construção na cidade de São Paulo, no alto de uma montanha a 2.000 metros de altura, numa bonita casa de veraneio em Ubatuba, no litoral paulista, em uma aconchegante moradia da cidade de Campos do Jordão, situada na Serra da Mantiqueira, ou no alto do pico do Everest, o ponto culminante da Terra. O que vocês acham? Em que lugar que foi feito essa medida de Torricelli? Em qual lugar desses pontos? Nem prestaram atenção, né? Na montanha? O que vocês acham? É na montanha? B de bola. B de bola no alto de uma montanha de 2.000 metros. Foi lá que Torricelli fez essa experiência? Que atingiu aquele valor de 76 milímetros de HG? No Everest. No Everest? Eu acho que foi ou é a C ou é a D. A C, na Casa Bonita de Veraneio, em Ubatuba, litoral paulista, ou em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Sei lá, que chutaram tudo e foi aí, né? Foi a montanha. Foi na montanha. Foi? Pessoal, questão atmosférica, a gente fala o nível do mar. O nível do mar é onde? Litoral. Ubatuba. Tá? É a letra C. Uma casa bonita de veraneio em Ubatuba, litoral paulista. A pressão atmosférica, o Torricelli, a experiência foi feita ao nível do mar. Aí tem 76 milímetros de mercúrio ou 76 centímetros de mercúrio. Tá? Então a alternativa correta é a C. Bom, fiquei triste agora, porque eu achei que vocês iam responder certo. Mas tudo bem, não tem problema, vamos para o próximo. O próximo é o seguinte, aí é um pouco de conceito que vocês vão ter que entender, é simples de entender, só que eu acho que vocês não vão conseguir responder de imediato. A12. O dispositivo da figura é um manômetro de tubo fechado, ou seja, ó, aqui ó, tem um tubo, ele está fechado. Aqui temos um gás e aqui temos um líquido. Vou ler o exercício. Que consiste num tubo recurvado contendo mercúrio. Então esse líquido é o mercúrio. A extremidade aberta é conectada com o recipiente no qual está o gás, cuja pressão se quer medir. Como assim a parte aberta? Olha, ele conectou aqui, olha, eu tinha um tubo com gás, ele conectou esse tubo de mercúrio, como se fosse um guarda-chuvinha, ele conectou aqui. E aí atingiu esse equilíbrio. Ele pergunta, determine, bom, deixa eu ler a parte que faltou. A extremidade aberta é conectada com o recipiente, no qual está o gás, cuja pressão se quer medir. Na outra extremidade reina o vácuo. O que é vácuo mesmo? Não tem ar, a ausência de ar. Determine a pressão exercida pelo gás em centímetros de HG. Ó, eu acho que vocês não têm nem ideia de como que faz esse exercício, tá? Então eu vou dar a dica, tá? Fecha. Ó, pega onde está a divisão entre os líquidos ou entre o líquido e o gás, faz a divisão. Aqui é meu ponto de referência. Aqui é meu ponto de referência. Entenda que esse ponto aqui vai estar em equilíbrio com esse ponto aqui, ó. Vou chamar de ponto A e ponto B. A pressão tem que ser igual para os dois. Então a pressão que exerce no gás aqui vai ser a pressão da coluna do fluido que tiver aqui. No caso é o mercúrio. Quanto que tem de altura aqui?
80 centímetros. Então a altura de mercúrio, ela vai ter a mesma pressão que é exercida pelo gás nesse ponto de referência. Então, dica dos exercícios, sempre pegue onde há a divisão entre um fluido e outro fluido. E aí você passa um traço. A pressão tem que ser igual para os dois lados. Essa coluna de gás aqui vai ter a mesma pressão que essa coluna de mercúrio. Então a pressão da coluna de mercúrio equivale a 80 centímetros. Então a pressão vai ser igual a 80 centímetros de Hg. Acabou o exercício. Não fiz nada de conta, foi só conceito. Agora, entenda uma coisa. No A13, o A13 ele é referente ao A12. Só que tem uma diferença. Tá vendo aqui, ó? Tá aberto. E se tá aberto, entra a pressão atmosférica. No caso aqui, ele vai dar um valor de pressão atmosférica. Vamos ler o exercício. A13. Admita o mesmo recipiente com gás da questão anterior. É em seguida conectada a um manômetro de tubo aberto, em que a extremidade livre é aberta para o meio ambiente. Se a pressão atmosférica do local vale 70 centímetros de Hg, qual o novo valor de X da coluna de mercúrio? O pessoal está falando que a pressão atmosférica é 70 centímetros de Hg. E está se referindo ao exercício anterior. Quanto que tinha dado o valor anterior mesmo? 80 centímetros de Hg. Se agora entra 70 centímetros, está faltando quanto para equilibrar? 10. Então o X aqui vai valer 10 centímetros de Hg. Entenda, ele se referiu ao exercício anterior. No exercício anterior, essa pressão do gás estava equilibrando com a coluna de mercúrio, estava marcando 80 centímetros de Hg. Tá? Agora eu desconectei esse tubo que estava fechado e coloquei agora um outro tubo aberto. E ele falou que a pressão atmosférica do local é 70 centímetros de Hg. Então deu uma desequilibrada no que tinha antes. Deu uma desequilibrada. Voltou a ter um novo equilíbrio. Se aqui eu já sabia que valia 80 e a pressão atmosférica vale 70, falta equilibrar com 10 centímetros de coluna de mercúrio para dar os 80 desse lado igual aos 80 desse lado. E aí encerrou o exercício. Então X aqui vale 10 centímetros de Hg. Tá? O último exercício aí é um tubo em U clássico, tá? Onde a pressão atmosférica é igual dos dois lados, porque o tubo está aberto. Então qual que é a dica que eu dei? Aonde tem a divisão dos líquidos, você vai fazer um traço e aí vai ter a tal da referência. O que é a tal da referência? Essa coluna de mercúrio vai equilibrar com essa coluna de água. Essa coluna de mercúrio, ele falou que o líquido é mercúrio, tá? E aqui o líquido é água. Essa coluna de mercúrio vai equilibrar com a coluna de água. Vamos ao exercício. Vamos pegar os dados. Um tubo em U, coloca-se água de densidade 1 grama por centímetro cúbico. Então a densidade 1 grama por centímetro cúbico, que é a água, tá? E o mercúrio, que ele chamou de D2, com um valor de 13,6 gramas por centímetro cúbico. A altura da coluna de mercúrio acima da superfície de separação dos dois líquidos é 1 centímetro. E para que a coluna de mercúrio, que chamamos de H2, 1 centímetro. 1 centímetro. Determine a altura da coluna de água acima desse mesmo nível. Acima desse mesmo nível, ele quer a coluna de água, que eu estou chamando de H1. Na última aula eu passei a fórmula, cortei um monte de coisa. Sobrou o que? Para quem tem aí no caderno, tá lá, D1H1 é igual a D2H2. É só usar essa fórmula aqui e você consegue fazer o exercício, tá? A densidade da água é 1
O H1 eu quero achar, a densidade 2, 13,6, e o H2 é 1. Simples. 1 vezes H1, 13,6 vezes 1, 13,6 centímetros. Então a coluna de água aqui, ó, essa coluna de água, equilibrando com 1 centímetro de mercúrio, ó, 1 centímetro de mercúrio, está equilibrando com 13,6 centímetros de água. Vou até colocar aqui, ó, de água. Encerra.